Não! Rapaz, Fala Lucas, aí, Carol. Lucas, a hora que você falou do relacionamento passado, a bicha fechou a cara aqui já. Filho. Mentira, Lucas, eu nem fechei, tava de boa. Vai, Carol, fala de novo aí Fala de novo do relacionamento que ele errou. Fala aí. Não. Vai, velha, não gosta de falar? Vem falar que agora. Ela não tem coragem, né? Não. Vai estar em preto e branco. Não tem vergonha. Vem logo, vem falar. Vai, fala daí, então. É, isso aí, já fala aí. O que você comentou na foto? Não, que você errou, porque você mandou mensagem no Natal. Feliz Natal, a gente conversou. Ficamos em janeiro, só 2 semanas sem se falar. E aí eu comentei uma foto sua, que você tinha trocado a foto do perfil. Eu falei, nossa, que foto bonita. Não, que foto bonita ou que eu era bonito? Não, que foto bonita. Depois o lindo foi depois. Ah, que eu era lindo. Isso. Aí, pessoal, tá vendo? Ó? O cara que era visto como João Feio tá casado aqui. Legal. Controvérsias. Aos olhos da minha mãe, eu sou lindo. Então a beleza, ela é relativa. O meu já pulou. Olha a estratégia. Ai, trocou a foto de perfil. Você está tão lindo nesta foto. Exatamente. Você viu como que a bichinha é esperta, filho? Não, mas a estratégia foi a dele, não foi a minha. Ué, você que me chamou no WhatsApp? Não, mas o que você me perguntou? Perguntei se dava pra casar. Então. Aí você falou o quê? Que dava. Aí casamos. Aí, ó. Me chama de arca de promessa e me leva pra dentro de Jerusalém. Eu acho que eu errei aí, mas tudo bem. Ó, é assim, ó. A gente começa assim. 1, 2, 3. Olha lá! Estamos aqui mais uma semana e falhou a semana passada, mas hoje nós estamos aqui. E hoje, olha só quem está comigo, o João. O João. E aí, pessoal, lindão. tudo bem? Ô, João, ó, não é ao vivo, então você não precisa perguntar se está tudo bem, viu? Então tá bom, vamos lá. Ai. João, faz o seguinte, ó, para a gente poder começar, se apresenta aí para a galera, fala quem que você é e onde você está morando hoje. Bom, meu nome é João Paulo, tenho 25 anos, natural da cidade de Marília, morando há 7 meses na cidade de Londrina, casado com a Ana Carolina. Eita, nós, aí sim, hein, mano? Aí sim, 7 meses já? 7 meses, né? 7 meses já, cara. Tempo voa. Ô, legal, cara, da hora. Muito bacana. Seguinte, João, bom, para a gente poder começar aí caminhando na sua história, a gente pretende passar por toda ela um pouco, né? Mas conta aqui para a gente como que era você lá na infância, o pequeno Joãozinho, onde você morou, o que você fazia? Conta aí para nós. Bom, como eu falei, né, sou natural da cidade de Marília. Minha adolescência foi muito tranquila, eu sempre fui uma pessoa bem na minha, bem de boa, nunca fugi da trabalho. Minha infância, não vou dizer para vocês que foi uma infância difícil, mas foi um momento de muito aprendizado na minha vida, né? Pela família que eu tenho, pelas dificuldades que a gente já passou. Então, assim, desde cedo eu já pude dar muito valor na vida que eu levo, com o ensinamento dos meus pais. Então, assim, hoje eu lembro de muitas coisas que eu aprendi lá atrás e eu procuro levar hoje na vida que eu tenho aqui. Legal, da hora. Bacana. Cara, você, quando você era criança aí, quando você era pequeno, mano, você aprontava bastante? Você apanhava bastante da dona Sandra? Como é que era? Não, apanhava pouco. Apanhava mais do meu pai. Da minha mãe era mais tranquila. Era mais meu pai que era um pouco nervoso. Mas nunca fui de aprontar muito. Sempre tive, assim, na minha infância foram poucas amizades, nunca fui de ter tantos amigos, assim. Sempre fui um adolescente, assim, mais caseiro, gostava de sair para jogar bola, soltar uma pipa. Então, assim, não cheguei a dar muito trabalho, não, para eles. Entendi. Cara, você... Bom, você tem 200 irmãos aí, que eu sei.
né? Mas eu sei que você morava com 3, certo? Que era a Maria, quer dizer, a Maria Fernanda, o Carlinho e você, certo? Isso, exatamente. E como é que era o 6-3? O relacionamento com o meu irmão sempre foi bom. Sempre tive um relacionamento bom. Com a minha irmã também. Às vezes saía algumas faíscas, algumas coisas por não concordar com certos assuntos, né? Porque, assim, desde cedo eu sempre procurei ser uma pessoa bem correta, né? E a gente sabe que na geração de hoje, adolescente, ele sempre dá um pouquinho de trabalho, né? E o ensinamento que eu tive dos meus pais, de procurar ser uma pessoa correta, às vezes eu via certas atitudes que eu não concordava e às vezes eu acabava saindo faísca. Mas, assim, nada de grave, briguinha de irmão mesmo, como acontece em qualquer família. Mas, assim, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com todos os meus irmãos. Entendi. Nunca saiu voando panela pela casa para tentar acertar a cabeça do outro, não, já. Né? Sapato já. Sapato, cinzeiro, garfo, faca. Maluco. Às vezes saía, mas nada demais. Nada que umas palmadas da mãe e do pai não resolvesse. Uma espada de São Jorge, uma chinelada. Da hora. Cara, eu te conheci, você estava morando, né, lá no Califórnia e tal. Sempre foi naquela casa lá ou você passou por outras casas? Ou... Olha, pelo que eu me recordo, se eu não me engano, até 1 ano ou 2, eu não tenho certeza, eu morei numa chácara. Eu morei numa chácara e depois eu me mudei para aquela casa onde meus pais estão hoje e sempre morei ali, sempre morei naquele bairro. Entendi. Então já conhecia todo mundo da região lá. Sim. Bacana. Bom, aí na adolescência, né, a gente praticamente que a gente se conhece, né? Já foi mais na adolescência, né? Você estava com quantos anos? Uns 15 anos, né? Acho que uns 15 anos. 15, de 14 para 15, mais ou menos. Entendi. Então, bom, a gente começou a participar lá da célula, né? Eu lembro do dia que você chegou e tal, e foi o pai da Aninha, né, que levou você e tal. Isso, exatamente. Cara, fala aqui, então, como é que foi? Bom, porque a gente pegou praticamente assim, a metade da adolescência, né? Digamos assim, se a adolescência é dos 12 aos 18, aí até completar a maioridade. Né? Você chegou mais ou menos com 14, 15, então você chegou bem no meio da adolescência. Fala como é que foi a adolescência para você e o momento que você começa a ter contato com a igreja de fato, né? Que você começa a participar da célula e tal, tem encontro com Cristo, você confessa Jesus, você é batizado. Conta essa parte aí pra gente. Certo. Então, como eu havia falado, a minha infância ela foi uma infância tranquila, eu nunca fui de aprontar, só que assim, eu não tinha um conhecimento de Deus, Jesus Cristo, assim, algo profundo. Quem eu tinha de exemplo em casa era minha mãe. Minha mãe, na época, ela era da Assembleia de Deus, e eu via ela como um exemplo para mim. Eu não esqueço de algo que aconteceu uma vez. Minha família, em um certo momento, ela estava passando por uma certa dificuldade. Né? A gente não passou fome, nada, mas estava passando por uma certa dificuldade. E eu lembro que minha mãe, diariamente, ela falava que ia ter fé que as coisas iam melhorar, que as coisas iam se colocar no lugar. Eu lembro uma vez de um dia, sem a gente saber de nada, a gente estava passando por uma situação complicada, e aí uma das minhas tias chegou em casa e levou uma cesta básica para a gente. Eu não sabia de nada, minha mãe não sabia de nada. A partir daquele momento, eu comecei a entender aquela fé que minha mãe tinha. Porque no começo eu não entendia. Ela falava, mas eu não via as coisas acontecer. Eu não era de criticar, de achar ruim, até porque eu sempre fui muito tranquilo nessa parte. Mas eu não conseguia entender. Eu falava, não, essa mulher, ela fala que as coisas vão acontecer, mas eu não estou vendo o resultado. E a partir daquele momento que aquele alimento chegou até a nossa casa, sem a gente saber nada, eu comecei ali a entender e querer buscar esse Deus que a minha mãe servia. E minha mãe, ela sempre convidou a gente, sempre pediu, falou, vamos na cela comigo, vamos na igreja com a gente nunca foi. E a partir daquele momento, eu falei, não, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer Jesus Cristo. E a partir daquele momento, eu comecei a ir numa célula de adultos,
né, que acontecia ali perto de casa, era a célula que minha mãe frequentava. Se eu não me engano, eu frequentei acho que 2 ou 3 células. E aí foi bem no meio quando você começou a célula aqui em Marília também de adolescentes, né, que a Aninha ia, a filha do Cícero, e aí surgiu o convite dela, e aí eu comecei a frequentar a célula com vocês. E foi um momento assim, um momento que eu levo comigo até hoje, porque eu acho muito interessante que acho que daquele nosso pessoal, acho que você e a Stephanie, a Larissa e os pais dela, acho que eram as pessoas assim que tinham discernimento e já conheciam. O restante do pessoal, ninguém conhecia ainda. Então, assim, foi um momento muito bacana. Foi um momento onde as pessoas estavam ali sedentas, estavam procurando conhecer mais de Deus, e foi um momento muito de união, né? Tanto que até hoje a gente lembra e a gente sente saudade daquele tempo. E eu tenho para mim que aquele foi o melhor tempo da minha vida, em relação à célula, em relação à igreja. Até porque também foi um começo, foi um conhecimento, foi algo novo para mim. Entendi. Aquele momento foi o momento do primeiro amor, né? Que aí Exatamente. É tudo novo, né? As coisas começam a acontecer, você começa a ter experiência. Eu lembro que a gente fazia discipulado antes da célula, na parte de cima da garagem lá e tal. Nossa, muito legal. Eu lembro desse tempo. Exatamente. Com muito carinho, né? Sim, Bacana. não, foram momentos ali muito bons. Eu tenho contato ainda com algumas pessoas, não com todas, mas assim, todos ali que eu tive a oportunidade de conhecer, eu levo no coração até hoje e torço pelo sucesso de cada um. Cada um está seguindo sua vida hoje, acho que é o normal da nossa vida, né? Hoje eu estou aqui em Londrina, estou morando aqui, então assim, mas eu levo cada um no meu coração, porque assim, foram pessoas que me ajudaram, eu também podia ajudar de alguma forma. E eu tenho certeza que esses momentos que eu passei ali me fizeram tornar a pessoa que eu sou hoje. Tava pensando aqui, você deu uma ideia. Antes da gente começar a gravar aqui, você tinha falado que a Carol perguntou quando que eu vou aí, mas eu estava pensando aqui, a gente podia pensar um dia para reunir aquela célula, aquele primeiro povo lá, até a gente chegar na multiplicação, que foi uns 3 meses, eu lembro muito bem. Foi 3 meses até a gente chegar na primeira multiplicação. A gente podia pensar um negócio de juntar uma galera aí, né? Exatamente. Eu acho que seria muito legal ouvir também um pouco da galera, ver como é que tá a vida de cada um. Eu acho que muitas novidades eles vão poder passar para a gente. Então, assim, eu acho que seria muito bacana. Se eles topassem, seria um momento muito bacana, muito legal. Legal. Bacana. Bom, aí, né passando aí pela adolescência e tal, né, praticamente boa parte dentro da igreja, né, envolvido com as coisas da célula, igreja e tal, né, a gente chega num momento que é um momento de decisão, assim, para todo mundo, né, que é um momento para passagem para a fase adulta, para a maioridade e tal. E aí eu lembro que você começou a fazer um curso de teologia. Exatamente. Você terminou o curso? Como é que ficou a situação? Não. Falta 5 matérias para eu terminar. Eu estou tentando transferir aqui para Londrina, para uma faculdade daqui de Londrina. Só que devido a essa pandemia agora está um pouco complicado. Mas eu quero terminar sim. Entendi. E pretende seguir carreira ministerial? Pretende ser consagrado pastor? Então, como é que está isso aí? Então, a minha ideia em si é trabalhar com projeto social. Né? Aí em Marília, né, quando eu estava frequentando a igreja, eu criei um projeto social junto com algum pessoal para trabalhar com morador de rua, orfanato. Né? Depois eu fui para outra igreja, comecei esse trabalho, só que o trabalho não seguiu à frente. Né? Aí eu conheci a Carol, que hoje é minha esposa. Então, assim, final de semana eu estava mais aqui em Londrina do que em Marília. Então, não deu para dar continuidade. Mas a minha ideia aqui em si é continuar com isso, com esse projeto social, que é algo que eu gosto. Trabalhar com morador de rua, orfanato, com crianças carentes, ação social. É o que eu gosto, é o que alegra meu coração. Entendi, legal. Então o sonho ministerial, assim, porque a ação social também faz parte. Então isso ainda continua no seu coração, isso ainda sonha com isso. Sim, isso continua, com certeza. Isso não se apagou. Não, porque eu lembro de uma coisa. Você chegou a fazer o Veredas Antigas? Aquele curso que tinha na igreja?
Não. Não, porque assim, eu acho que é uma boa oportunidade se um dia a gente fizer o Veredas, nós dois juntos. Porque tem um negócio, eu tava preparando para a gente começar a gravar e eu tava lembrando. Teve um fato, né, que quando tudo começou, quando o Perseverando ainda era só mato, né? Que a gente tinha os 10 leais, né? Tinha esse outro grupo que foi bem interessante. E aí eu lembro. Deu trabalho. Hã? Naquela época a gente deu trabalho. Não, deu trabalho. Deu trabalho pra caramba. E aí, né, tanto é que eu fiz até um videozinho para explicar de onde surgiu o Clube Perseverando e tá aí. Né? E eu falo um pouquinho, assim, bem breve desse tempo. Mas eu lembro, né, que eu já não estava mais em Marília, mas você ainda estava na igreja, né, nossa de origem, digamos assim, e você estava namorando. Né? Você estava namorando, e aí a gente tinha o nosso grupinho para debater as questões teológicas lá, e eu lembro que veio a candidata na época veio e falou para mim que vocês não iam participar do grupo, não ia publicar nada no blog, nem na página do Perseverando, porque vocês iam dar atenção ao seu ministério. Lembra desse fato? Lembro, aí como lembro. Por que você ficou vermelho? Não, porque assim, eu acho que aquele momento ali foi um momento de maturidade, né? A gente... Não vou dizer que hoje eu me arrependo daquilo, mas assim, hoje eu procuro ver com outros olhos aquela atitude que eu tive, entendeu? Então, assim, a gente procura tirar das coisas que a gente fez algo de positivo, entendeu? Então, acho que naquele momento eu fui imaturo. Mas hoje eu consigo enxergar com os outros olhos. Mas eu lembro desse fato. Esse fato eu não esqueço. Eu lembro muito bem. Se você e Stephanie ficaram sem entender nada. A Stephanie, eu acho que pro blog, eu acho que ela fez 1 ou 2 textos, no máximo. Certo. Ela nunca fez publicação na página. Ela só participa agora dos vídeos porque eu obriguei. Mas do contrário, senão ela não participaria. Então ela nem tinha mas eu fiquei louco, bicho. Nossa, eu lembro. Mano, eu quase saí de Lins e vim pra cá para poder resolver, para tirar essa história ali. Porque bom, faz parte da sua história, isso eu tenho que perguntar. Daqui a pouco a gente vai chegar numa parte mais legal, mas essa eu preciso perguntar. Porque, assim, cara, você passou por uma situação que, assim, eu não passei na minha vida e assim, eu lembro um pouco como é que foi difícil, né? Mas, cara, você estava noivo, você estava 3 meses de casar e a mina termina com você. Lu, vai dar problema aqui em casa, hein, Lu? Olha, cara, ela tá me olhando torto ali já. Não, mas é que assim, eu quero que você conta pra gente como é que foi essa situação, como foi receber essa notícia, como foi passar por essa situação e tipo assim, poxa, depois que tudo passou, depois que primeiro você tem a fase da negação, né? Depois que você aceita, que você entende o que aconteceu, como dar sequência, como acreditar de novo em outra pessoa. Sim. O que aconteceu comigo, na verdade, eu acho que ninguém espera, né? É uma coisa assim, se você está num relacionamento, você vê acontecer isso com uma pessoa de fora, você não imagina que isso vai acontecer com você. Então, assim, para mim, quando eu recebi a notícia, realmente foi um baque, foi porque eu não esperava. Né? Como você mesmo falou, faltava apenas 3 meses para o casamento, mas não aconteceu. No começo foi difícil, eu fiquei meio sem entender pela situação, por tudo que estava envolvido, então a gente fica sem entender. Só que, com o passar dos dias, eu procurei agir com a razão. E eu falei, a minha vida tem que seguir, eu preciso seguir em frente, e foi isso que eu fiz. Hoje eu entendo por que teve que acontecer aquilo, né? Pela vida que eu estou levando hoje, eu consigo entender o porquê que teve que acontecer essa situação. Entendi. Mas, assim, é uma coisa que a gente não espera. A gente não espera, foi um baque grande,
Mas, com a graça de Deus, a gente está hoje firme e forte. Não, beleza. E aí, logo, né? Não logo, né? Mas depois de um tempo, você conhece a Carol, começa a namorar, e aí vocês casam e dá tudo certo. Né? Mas, assim, como foi reacreditar que ia dar tudo certo? Entendeu? Ficou aquele negócio assim, meu, será que vai? Será que não vai? Será que vai acontecer tudo de novo? Chegou a passar alguma coisa dessa pela sua cabeça? Olha, quando aconteceu a questão do término em si, eu decidi pelo seguinte, falei, agora acho que está na hora de eu dar prioridade mais para mim, viver um pouco mais para mim. E foi isso que eu procurei fazer. Me relacionar com outra pessoa em si, naquele momento, não era prioridade, né? Eu queria conquistar as minhas coisas. Então, foi isso que aconteceu. Depois que eu conheci a Carol, né, isso nunca não me passou pela cabeça, essa situação de acontecer isso de novo, até porque a Carol sempre me trouxe muita confiança, ela sempre foi muito sincera nas palavras e no sentimento dela. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça se, será que pode acontecer de novo? Não. Então, assim, eu me entreguei de corpo e alma, assim como ela também. E hoje, para a glória de Deus, a gente está junto, casado. Legal, bacana. É muito interessante poder ouvir isso, né? Porque eu já vi casos, né, de pessoas que terminaram e depois, tipo assim, nunca mais conseguiram confiar em ninguém, e aí não consegue casar e parece que a vida fica patinando, fica empacada, né? E aí, então, é muito legal poder ouvir isso aí de você. Muito bacana. Sim. No caso, até eu levo como exemplo no caso da minha esposa, né? Acho que para ela, minha esposa também passou por um momento complicado, você conhece, né? Que você também conhece, soube da história. E para ela, acho que o começo do nosso relacionamento foi um pouco complicado pela distância, por ela estar aqui, eu e Marília. Só que pelo que aconteceu com ela vamos dizer assim, não que ela não confiava, ela confiava. Só que a gente sabe que para a mulher é um pouco mais complicado. Então, assim, a gente enfrentou um pouco dessa parte, mas graças a Deus a gente conseguiu passar por essa tranquilo. Mas não é um pouco complicado no começo, porque são histórias diferentes e que, querendo ou não, deixa a marca na gente, né? Mas a gente tem que seguir em frente, tem que continuar. Legal, bacana. Bom, é interessante, né? Porque... E aí, pelo menos eu gosto de falar isso, porque... Bom, eu te conhecia, fui para Lins, depois eu fui para Londrina, e aí foi onde eu conheci a Carol, né? Certo. E nada, quem apresentou os dois fui eu. Se a gente está casado hoje é por sua culpa. Conta aí pra gente como é que foi a chegada da Carol na sua vida, né? Como é que foi o imbróglio? Quem que mandou a primeira mensagem? Boa, não, fala, manda ver. Eu lembro da primeira vez quando você me apresentou a Carol, você trabalhava numa livraria, né? E aí você me falou da Carol, que era uma pessoa muito bacana. Não, mano, tá maluco, tio? Que trabalhava na livraria? Não, perdão, você estava na livraria. Ó, a gente foi almoçar. A gente foi almoçar no restaurante. Você pagou, no caso, você que pagou. E depois você precisava ir na livraria comprar um livro, eu não sei. Eu sei que esse assunto, eu tenho certeza, foi na livraria. Aquela livraria de frente com a igreja, lá da Nova. Foi lá. Então, assim, a gente almoçou, até então você não tinha falado nada, a gente já estava definindo outras coisas, eu não lembro. Mas aí a gente foi para a livraria e a partir dali você apresentou a Carol. Falou da Carol, que era uma pessoa muito boa e tal. Aí falou sobre... Ela falou, mas só tem um problema, ela tem uma filha e tal. Mas, assim, pelo que você me passou dela, a partir daquele momento ali eu achei interessante. Aí a gente trocou contato. Você tinha já passado o meu contato para ela, o contato dela para mim. Mas eu saí dali, não mandei mensagem, não falei nada, fiquei na minha. E aí, depois de um tempo, acho que... Eu não sei dizer exatamente de quanto, ela me mandou uma mensagem. Eu mandei outra para ela, a gente conversou acho que 1 ou 2 dias e parou. A partir daquele momento parou, a gente não conversou mais. Ficamos aí acho que uns 4 meses, né? Acho que uns 4, 5 meses sem conversar.
Resumindo, acho que foi no meio do ano que a gente teve o primeiro contato. Em dezembro, eu mandei uma mensagem de Feliz Natal para ela. Aí eu que puxei o assunto aí no caso. Mandei mensagem de Feliz Natal, ela também me respondeu. A partir daquele momento a gente começou a conversar durante 2 meses. Paramos de conversar novamente. A gente parou de conversar, acho que durante 1 mês e meio ou 2 meses. E aí voltamos a conversar novamente. Ela me mandou uma mensagem, a gente voltou a conversar. A partir daí a gente não parou mais. A gente começou a conversar, a gente começou a se conhecer, até que um dia eu decidi vir para cá para conhecer ela, para conhecer a família dela. Isso foi em abril. E aí a gente começou o namoro. Entendi. Legal. E cara, nossa, mas um rolê muito doido. Eu lembro daquele domingo na casa da minha tia lá, que a gente tirou sua foto, mandou para ela. Uhum. Aquela foto apaixonou ela, não teve jeito. Quem diria, né? Porque na época da cela, né, o apelido era João Feio, né? E aí... quem diria? Logo eu aqui, ó. Logo eu. João, então fala aqui para mim. Bom, a Carol tem a Gi, né? Você já tomou quase que posse da criança também. Agora é adolescente, né? Mais jovem, praticamente. Mas e aí, vai vir um Joãozinho por aí? Tem planos? Como é que tá? Como é que não tá? Olha, cara, a gente pensa, claro, a gente quer ter filho, só que no momento ainda não. Talvez, pouco provável para o ano que vem. Se não for para o ano que vem, será para 2022. Legal, bacana. Mano, porque até mesmo tu tem 25 anos, né, bicho? Tu é uma criança ainda. Só que você não pode esquecer, filho. Você não pode esquecer que minha digníssima já vai fazer 32 já. Rapaz, você vai revelar mesmo isso no YouTube? Revelar, já tá com 32 já, filha. Eu faço 31 esse ano. Então não dá para perder tempo não, filho. Ou vai ou racha. Legal, mano. Cara, e assim, outra coisa que eu acho muito legal, assim, né, da sua história e tal, foi que, né, você casou muito cedo, você conseguiu, né, superar aquela questão lá, e hoje você é quase que como é que eu poderia dizer assim? É quase um mestre do ramo imobiliário, né, bicho? Porque tu tem 2 AP, né, bicho? É o que eu procuro dizer. Acho que aí voltando um pouco para a questão da minha adolescência e da minha infância, eu sempre fui ensinado pelos meus pais a correr atrás dos meus sonhos. Então, assim, desde os 13 anos eu já comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego, para você ter uma ideia, que é algo até estranho, foi fazendo faxina em casas. Então, assim, é algo meio que estranho para um homem. Mas eu aprendi desde cedo que eu tinha que correr atrás dos meus sonhos, tinha que ter o meu próprio dinheiro, não depender dos meus pais. Então, assim, foi a partir daí que eu fui conseguindo ter recursos e com 18 anos eu já consegui comprar um apartamento, já tinha minha moto, depois comprei meu carro. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente está aí com 2 apartamentos, tem minha moto, tem meu carro. Mas, assim, é algo que vem lá desde cedo. Foi dos ensinamentos que eu recebi dos meus pais, que eu precisava trabalhar, que eu precisava do meu suor, do meu esforço para ter as coisas que eu tenho hoje. Legal, mano. Bacana. Acho que isso é muito legal também, porque daqui a pouco você está vivendo de renda, né? Daqui a pouco você só tem imóvel sendo alugado por aí pelo Brasil e boa. A ideia é essa, né? Se tiver a oportunidade de adquirir mais imóveis, eu tenho essa ideia, porque é algo que a gente sabe que rende, né? E é como você falou, a gente quer chegar numa certa idade futuramente, de ver os filhos bem encaminhados, e a gente também poder ter uma vida tranquila. Então, eu penso nessa questão de investimento, eu penso muito. Hoje o AP que você mora é o seu? Sim. Tá no nome da minha esposa, né? Mas se ela largar de mim, eu pego dela. É nada, brincadeira. Brincadeira. Não, eu pergunto isso porque, assim, que nem o próprio imóvel aqui de Marília, você nunca chegou a morar nele, né? Não, nunca cheguei a morar. Sempre aluguei.
Inclusive para sua mãe. A primeira pessoa que morou lá foi sua mãe. Verdade. Primeira pessoa Nunca que me alugou deu a sua trabalho, casa. graças a Deus. Nunca me deu trabalho, graças a Deus. A minha mãe, né? Ou nenhum inquilino? Não, sua mãe nunca me deu trabalho. Depois entrou outra pessoa lá que deu um pouquinho de trabalho, aí saiu. Aí hoje tá um amigo meu lá também, que graças a Deus não dá trabalho. Ah, entendi. Legal. Mas morar em si lá, eu não morei. Eu mexi nele, mas nunca cheguei a morar. Legal, bacana. Cara, então, assim, projeto. Quais são os seus projetos aí para o futuro? O que você sonha? O que você tem de imaginação? Como é que tá aí? Sim. Então, hoje eu estou aqui na Presbiteriana Central, né? O trabalho que eu realizo hoje na igreja é poder ajudar, de certa forma. Eu ainda não tô exercendo, como eu falei, que é o que eu quero, essa questão de projeto social, de ação social e tal. Mas projeto futuramente, o que eu tenho eu acho que me estabilizar, né? Me estabilizar financeiramente, né? Poder dar uma vida digna para minha esposa. Lógico que hoje ela já tem, mas como a gente estava falando há pouco, a gente tem o sonho de ter um filho e não é tão fácil assim. A gente sabe que envolve muitas coisas. Então a minha ideia hoje em si é primeiramente me estabilizar e ministerialmente é voltar a trabalhar com isso, terminar minha faculdade. Né? Eu pretendo terminar minha faculdade, falta só 5 matérias, um semestre, vamos dizer assim. E aí voltar a mexer com essa parte de projeto social. Entendi. Bacana. Tem um sonho que você tinha quando criança que você já realizou? Que eu tinha tirar minha carteira de motorista. Olha! Boa. Isso aí e um sonho que você deve lembrar muito bem. Isso aí você deve lembrar muito bem. Naquela célula na casa da Rafaela. Você lembra que você propôs para a gente? Um ano antes? Não. Um ano antes você pediu para o pessoal da cela anotar qual era os sonhos que a gente queria realizar, né? Que aí no caso no próximo ano. E aí eu coloquei que eu queria tirar minha carteira de motorista. E aí um ano depois a gente se reuniu naquela cela e aí cada um foi contando se conseguiu realizar ou não o sonho. Então assim, como ali né, era a minha adolescência, acho que é o sonho de todo adolescente, é tirar a carteira de motorista. Então logo que eu fiz meus 18 anos eu consegui tirar. Cara, juro pra você, eu não lembro disso, mano. Não lembro. Eu lembro, é um momento que eu guardo muito, né? Porque acho que essa questão que envolve sonhos, a gente sempre é bem profundo nessa parte. Então é um momento que eu guardo, é um momento que eu levo no coração. Foi uma célula que ainda foi muitos visitantes, deu muitos visitantes na célula. Acho que foi. Você lembra do Daniel Gimenez, né? Lembro. Foi a primeira célula que ele frequentou, né? Aí ele deu o testemunho dele também, que foi algo muito impactante para todo mundo que estava lá também. Mas aí teve esse momento de compartilhamento dos sonhos, né? Sonhos que há um ano atrás você propôs para a gente escrever, se guardasse, para que no próximo ano a gente viesse dar o testemunho se conseguiu ou não realizar. Poxa, muito legal. Bacana mesmo. Da hora. E um sonho que você ainda quer realizar? Uma coisa que você sonha para o futuro. Assim, tipo, eu ter um filho. Com certeza é ter um filho. Olha só! Tenho. Já tem o nome? Não, ainda não. Isso ainda não. A gente está no projeto aqui em casa, mas a Stephanie não quer aceitar. Na hora que ela aceitar o nome, nós faz. É mesmo? É. Não, aqui ainda a gente só brinca, né? Aqui em casa a gente só brinca. A gente fala umas coisas, mas não tem. A Gi acaba falando também, né? Porque a Gi tem que participar, senão não pode deixar a Giovana de fora, filho. Não, isso é verdade. Pelo que você conhece um pouco da Giovana, não pode deixar ela de fora. O vestido de noiva ela participou, de tudo ela participa. Mas o nome em si a gente ainda não decidiu. Da hora. Não, muito legal, muito legal. Cara, então, quem é a Carol para você hoje? Momento romântico. Em poucas palavras? Não, pode ser em muitas, não tem problema. Manda ver. Não, olha, cara, eu costumo dizer assim, que voltando nessa parte do começo do nosso relacionamento, a Carol é uma pessoa muito importante para mim, né? A Carol é uma pessoa que
que confiou em mim, me aceitou como eu sou, com meus defeitos, com as minhas dificuldades, com os meus problemas. E hoje é uma pessoa muito importante, é a mulher da minha vida, é a mulher que hoje eu estou casada, que eu quero viver para o resto da minha vida, construir uma família, é minha base, é meu apoio, é uma pessoa que eu sei que eu posso contar. Realmente, eu falo que ela é a mulher virtuosa, biblicamente é aquela mulher virtuosa. Me apoia, me auxilia. Então, assim, é isso que eu tenho dela. O amor que eu tenho por ela. É uma pessoa muito importante, uma pessoa que mudou minha vida e tem mudado até hoje. Não, vamos lá. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define? Sossegado. Tava no roteiro que eu te mandei. Sossegado, muito sossegado, tranquilo, paciente. Legal. A frase que você mais gosta? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que é do nosso amigo Spurgeon, que diz o seguinte: aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Por que eu gosto um pouco dessa frase? Porque como eu falei, desde a minha adolescência, eu sempre passei por dificuldades, problemas, mas graças a Deus a gente conseguiu superar todos eles. E a partir desses momentos que a gente passa, dessas dificuldades, a gente tem que tirar algo de positivo. Então, assim, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, se eu me tornei o homem que eu me tornei hoje, eu devo muito a essas dificuldades que eu passei. Então, assim, essa frase eu gosto muito, vem de encontro ao meu coração pela minha vida em si, pelo decorrer da vida. João, que versículo que você mais gosta? João 15,16, o primeiro versículo que eu decorei na Bíblia. Que diz? Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para darem fruto, a fim que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedir ao meu Pai, eu vos conceda. Esse versículo é meio calvinista, não é não? O que você acha que eu sou? Ah, então você ainda se define calvinista? Por que você acha que a gente deu trabalho naquele tempo dos 10 reais lá? Não, mas assim, levando um pouco para esse assunto, acho que a gente teve até a oportunidade de conversar um dia sobre isso. Como eu falei, tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou ali na igreja, em célula, eu não me arrependo de nada, mas assim, eu acho que em certos momentos faltou maturidade para a gente. Hoje, se a gente for parar e olhar, a gente enxergaria com outros olhos. Mas assim, falar que eu me arrependo de ter feito isso ou aquilo, não. Eu levo algumas coisas como aprendizado. Porque, assim, foi a partir da teologia, até do próprio calvinismo em si, que eu conheci Deus mais profundo, né? Que eu conheci ali a doutrina em si de forma mais profunda. Então, assim, é algo que eu não me arrependo, né? Que sempre quando eu tenho tempo eu procuro estudar. E foi um dos motivos em si de eu ter começado a faculdade de teologia, claro que foi da questão do projeto social em si, mas de ter um pouco de conhecimento mais nessa área. Então é isso. Legal, bacana. Não, muito bom poder ouvir isso, olha só. João, quem começou com isso foi você, né? Você que arrastou a gente. Eu? Eu não! Você é louco? Eu só assim, joguei aí. Se vocês fisgaram, se vocês quiserem. Eu ia falar um negócio aqui, mas acho que não vou falar, não. Não sei se é um momento oportuno. Não, pode falar, manda ver. Não, esse negócio de calvinismo, ele começou, lembro, numa aula que você estava dando dentro do seminário. E aí você colocou na lousa lá, os negocinhos, começou a explicar. E a partir daquele momento, o pessoal da sala começou a se interessar, e aí alguns começaram a dar problema também, e aí aconteceu o que aconteceu. Mas assim, eu acho que foi... Peraí, me lembra disso aí, que eu não tô lembrando disso não, porque para mim, você já tinha entrado num seminário com os conceitos. Sim, a gente já conhecia até pelo próprio discipulado, né? Foi a partir do momento que eu comecei a ter interesse, você começou a me explicar a questão das teses e tal. E aí eu lembro que um dia na faculdade, você também explicou para o pessoal da sala, né? Na época estava o Todd lá também, e tinha outros alunos. E aí eu lembro que a partir daquele momento, eles começaram a se interessar também sobre o assunto. Entendi.
Mas, assim, é uma coisa que eu falo, cara, é teológico, é uma coisa que a gente tem que estudar. Eu acho que vai da opinião de cada um sobre esse assunto, mas é uma coisa que não tem como a gente fugir. A gente vê biblicamente sobre isso, e não tem como fugir, não dá para apagar ou rabiscar isso aí. É uma coisa que a gente tem que enfrentar e saber discernir. Como eu falei, a gente tem que ter maturidade para encarar esses momentos. Legal, da hora. Bom, tem alguma história que você lembra, que você queira contar, alguma coisa assim? Olha, uma história que eu lembro que ficou marcado tem a ver com a célula, que foi a multiplicação. É uma coisa que eu guardo, né? A questão da multiplicação, o pessoal lá em si reunido, que foi um momento muito, muito bacana para a gente, né? Como célula, eu acho que a nossa união ali era muito bacana, todo mundo junto, todo mundo com o mesmo pensamento, né? E acho que aquela multiplicação ela foi a cereja do bolo, de tudo que a gente enfrentou, de tudo que a gente passou, porque não foram só momentos bons. A gente teve, você como líder, você e Stephanie, teve que resolver problemas, passaram por dificuldades, mas ali a gente, como célula, ali a gente se uniu, e acho que aquele momento, pelo menos para mim, foi marcante. A minha primeira multiplicação de célula. E aí depois veio outros casos, né? Quando eu comecei a liderar também, entendeu? Eu que sempre tive vergonha de falar em público. Eu lembro que a minha primeira célula eu não consegui dar lá em casa. Meu irmão teve que terminar, né? Você falou, João, tem como dar célula? Eu falei, dou. E aí quando começou, eu não consegui falar pela vergonha que eu tive. Eu simplesmente travei. E ali você foi me ensinando, me instruindo. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu consigo falar tranquilamente. Então, assim, são coisas que marcam. São coisas que realmente a gente leva para a vida. Entendi, legal. Eu estava lembrando esses dias daquela primeira chácara que a gente fez. Lembra que estava o Jajá, foi na chácara da Camila. Lembro. A gente reuniu na casa acho que da Larissa, e de lá a gente saiu e foi para a chácara e tal. A gente passou o dia lá, estava meio friozinho do dia, foi da hora pra caramba. Eu lembro daquela chácara com muito carinho. Não, a gente sempre foi de dar muito rolê, né? É uma coisa que eu sinto falta, assim, é uma coisa que eu sempre vou levar. Eu acho que aquela época lá pra gente foi marcante. A gente sempre tava junto, a gente sempre saía depois do culto, ia comer lanche, se reunia na casa de alguém. Era praticamente todo final de semana. Então, assim, foram momentos realmente marcantes que eu levo até hoje no coração. Eu lembro de um negócio, cara, que me falaram uma vez. Lucas, as células de vocês são conhecidas por pessoas que conhecem a Bíblia. Sim. A gente tinha essa característica. Realmente, acho que na igreja, né, até os momentos que a gente passou ali, de ouvir dos pastores, né, e no próprio púlpito elogiando você, elogiando a Stephanie pelo trabalho, os membros da cela. Então, assim, eu acho que ali a gente deixou um marco, e uma coisa eu tenho certeza, até hoje a gente é lembrado ali, seja por bem ou por mal, mas até hoje a gente é lembrado. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Lembrado por bem ou por mal. Eu tenho certeza que se eu chegar na igreja hoje, o pessoal me reconhece. Porque é o quê? É um legado que a gente deixou. Seja por bem ou por mal, a gente deixou um legado ali. Uhum. Isso é verdade. E a gente procurou fazer as coisas para glorificar a Deus. Isso aí é uma coisa... É por isso que eu digo que eu não me arrependo de nada. Tem coisas que eu faria diferente, lógico, pela minha maturidade ali. Mas uma coisa que eu tenho comigo é tudo que a gente fez ali foi para glorificar Cristo. Só a gente ali, como célula e como membro em si, a gente sabe o que a gente passou. Vigílias, cara, foram momentos marcantes, foram momentos muito bons assim que a gente passou. A vigília Avivamento Urgente. Lembra? Lembro. Nossa, essa aí deu até na vigília, deu BO com outra rede. Ai, mano. Legal, João. Cara, eu acho que, assim, do que me vem de ideia na cabeça, eu acho que era isso. Acho que o que eu queria perguntar, gravar com você era isso. Tem alguma coisa a mais que você queira falar? Tem alguma... Não. Então, só se tiver mais alguma pergunta.
Não. As minhas perguntas acabaram. Não, então... Não, legal, então. Então, vamos deixar aí para, quem sabe, fazer uma parte 2 aí. Porque aí nós temos que juntar, tipo assim, tem que juntar com o Panda, tem que juntar com o Marrone, é a mesma pessoa, com o Todd, tem que fazer um negócio aí que para falar com mais gente. Xandão desviado. Não, então, aí desviado fica meio difícil, mas é brincadeira. Vamos fazer com o Xandão também. Vamos dar esse vídeo pro Xandão. Mano. Não, legal, cara, até hoje eu tenho contato com os caras. Então é o que eu falo, né? São amizades que a gente já se conhece. O Panda eu conheci na igreja, né? Na cela, pelo Todd. O Xandão eu já conhecia já. Então é amizades que a gente leva, né? Até hoje eu tenho contato com eles, né? Com você mesmo, se a gente for ver vários encontros que a gente já teve, né? Você foi para uma cidade, eu estava em outra, mas assim, até hoje a gente tem contato. Então acho que é uma amizade que permanece. Eu acho que isso é o mais importante. Por mais que a gente não esteja próximo ou tendo um contato diário, a gente está sempre se lembrando do outro. Então assim, acho que essa é a amizade verdadeira. Acho que isso é o que conta. Top, legal, gostei. Bom, eu acho que por hoje é isso. João, obrigado aí pela participação, muito bom ter você aí com a gente, né? Relembrando muitas coisas, você me contando coisas que eu nem lembrava, né? E muito bacana, acho que embora realmente o que você falou, assim, embora a gente possa estar distante, né? A gente tem uma amizade verdadeira, né? E graças a Deus que essa amizade permanece. Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Acho que eu sou privilegiado de poder estar participando dessa pequena entrevista, né? Mas eu agradeço pela oportunidade e estou à disposição aí de você. Fechou. Valeu, João. Nada, já foram 50 minutos aí de conversa, filho. Você é louco. Para quem falou que é meia hora, 50 minutos, tá ótimo. Aí, ó. Então, galera, é isso aí. Hoje, João Paulo aí com nós, o João Lindão que casou. Graças a Deus. E semana que vem tem mais. Tchau.